Olá, sou eu de novo. 3 meses atrás, não foram nem 6, foram 3. 3 meses atrás, eu fiz um projeto barra promessa de que eu terminaria de ler todos os livros que eu comecei no final de 2025 até metade do ano. Mais ou menos eu consegui. Eu dei uma roubada porque faltava um livro para ler e aí eu li nos 3 primeiros dias de julho, mas foi uma roubadinha de leve. E eu vim aqui fazer o balanço desse projeto que eu pretendo nunca mais fazer. E por quê? Eu acho que o motivo principal é porque eu fico muito limitada quanto às coisas que eu vou ler. Então, tinha vários e-books que eu queria ler, mas aí eu pensava, putz, eu podia estar usando esse tempo para ler tal livro, que senão eu vou ter que mandar ele embora. O projeto era basicamente, eu vou ler todos estes livros até a metade do ano ou eles vão embora, tendo eu lido ou não. Eu consegui, mais ou menos, e eu tenho algumas considerações. Uma delas é, eu não gostaria de fazer uma coisa dessas assim de novo, porque eu fico com muito dó de jogar fora. Não é jogar fora, mas de passar para frente os livros sem ter lido, sendo que eu comprei eles e eu queria lê-los. Segundo, restringe muito o que eu estou lendo, o que eu gostaria de ler, então eu fico muito restrita ali. Não sei se tem um terceiro ponto, eu só... Talvez começando esse projeto exatamente em janeiro do ano seja mais adequado. E provavelmente com menos livros. Porque eu sei que eu tenho a mania péssima de começar vários livros e acabar não deixando eles largados e ter que começá-los de novo. Então, foi bom porque eu quase bati minha meta do Goodreads. Eram 30 livros, eu li 29. E foi bom porque eu dei uma limpa na minha lista de coisas que eu estava lendo. Agora, considerações sobre os livros. Tivemos gratas surpresas, tivemos decepções. Tivemos livros que pareciam gratas surpresas e o final foi uma decepção. E livros que pareciam uma decepção e o final foi uma grata surpresa. Eu vou falar um pouco aqui de alguns. Inclusive, eu tenho aqui alguns livros que nem são eu vou me ater, por exemplo, Vegetariano não era um livro do Desafio, foi uma releitura que eu fiz para um clube do livro do Entre Blogs. E assim, muito feliz de não ter passado ele para frente, não que eu tenha considerado isso em algum momento, mas que livro que me faz chorar. É um livro que me deixa muito triste, gente. Mas um excelente livro. Outro livro que eu li pro Entre Blogs e que eu achei um desbunde foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Foi para terapia. Este livro veio para terapia. Ele foi para terapia. Talvez eu faça uma resenha dele. Mas não vai ser muito uma resenha informativa do tipo, se você quiser saber sobre este livro para os seus estudos. Não, vai ser mais uma resenha emotiva. Esse livro me traz muitas emoções, muitos pensamentos. Mal terminei, já quero relê-lo. Mas eu queria juntar um top 3
favoritos, dos livros que eu precisava ler, dos livros que eu me propus a ler e li. Eu acho que o meu favorito número 1 é o Rex, do Thomas Oldhelvet. Ele é muito lento, eu lembro de ter comentado no primeiro vídeo que eu queria largá-lo, e que eu considerei largá-lo diversas vezes. Ele é um livro muito lento. Os personagens não são exatamente carismáticos, assim, vários homens pôde, não tem condição. Mas o final é muito bom. Tem momentos em que o livro dá tipo um pico, assim, de adrenalina em você, e você fica, minha Nossa Senhora. E o final é muito bom. É um livro que recompensa a sua paciência. O problema é que eu sou viciada em ter paciência com o livro para chegar no final e ele não ser bom. Então, paciência é uma coisa que eu preciso desaprender quando a questão é livros. E esse livro não ajuda, porque a paciência é a chave para você ler Rex. E pretendo ir atrás do segundo volume de Rex? Não. Para mim, isso aqui tá fechado. Número 2, Catábases, da R.F. Kuang. Eu confesso, esse livro, ele me deu vários gatilhos. Inclusive tem uma resenha dele já lançada, na qual eu sinto que eu abri muitas questões e não fechei nenhuma delas. Esse é o nível do quão envolvido eu ainda tô com o meu lado acadêmico. Eu sinto que foi tipo uma sessão de terapia. As pessoas reclamam muito que esse livro é pretensioso. De que outra forma você vai se escrever sobre academia, eu não sei. Mas eu achei esse livro uma delicinha, em termos de escrita. Eu achei ele muito gostoso de ler. Mas a história em si só me pegou assim aos 45 do segundo tempo. Quando bateu ali o final, eu fiquei, nossa, tá. Inclusive, eu me sinto mal de ter deixado ele cair e raspar em algum lugar, porque agora eu vou ter que esperar uma edição especial dele sair, né, gente? Infelizmente, isso vai ter... Infelizmente, vou ter que comprar uma edição de capa dura disso aqui. Que triste. Muitas lágrimas, muitas lágrimas. Mas, enfim, muito recomendados esses dois. E o terceiro livro é o Um Corpo no Gelo, da Ariel Lawhon. Eu achei... Esse aqui foi o livro mais gostosinho. Eu sei que tem um corpo e um assassinato envolvido, e também tem um abusador envolvido, mas foi um livro muito gostosinho de ler. É muito um mistério aconchegante. A narradora é muito magnética. Às vezes eu olhava para ela e falava, ai mulher, você é chata, mas logo em seguida ela já tinha me convencido de que ela não era chata e eu gostava dela. É muito um mistériozinho assim reconfortante, é muito uma história... É uma história que você sabe que o bem vai vencer o mal e vai ficar tudo bem. E quando eu digo que é tipo, quando chama o coração versão True Crime. Me incomodou um pouco que ele é baseado em fatos reais. Eu não gosto muito de ficção baseada em fatos reais, porque vira sempre uma grande papagaiada que certamente não corresponde aos fatos. Mas como eu não conheci os heróis da independência americana mencionados aqui, simplesmente deu certo. Teve que dar certo. Então, definitivamente o livro mais gostosinho
do primeiro semestre. Então, essas daqui são as minhas recomendações. Pretendo relê-las. Catábases é um que eu pretendo reler logo. E assim, eu tenho 2 livros que estão na minha lista de livros que eu não gostei e que vão embora, mas que eu me sinto triste por mandá-los embora, porque eles eram muito bons, exceto por alguma coisa. O primeiro deles é o A Lista do Ódio, da Jennifer Brown. A Valerie é uma personagem incrível. Você entende ela. Você entende ela, você lamenta por ela. É um bom livro. A escrita é muito boa, a protagonista é muito boa. Tem alguns personagens que vão aparecendo mais pro final que não faria sentido. Faria sentido se eles tivessem aparecido no começo. Eu propositalmente não vou discutir esse livro porque eu e a Valerie, a gente tem uma coisa em comum. A gente sofria bullying na escola. Então, eu imagino que esse seja um motivo pelo qual eu achei a personagem tão... Não tão boa, mas um dos motivos pelos quais eu consegui me relacionar com essa personagem e olhar para ela com olhos empáticos. E é um livro muito bom, mas o final... E esse conto aqui, Diga Alguma Coisa, ele só é espremer limão na ferida, gente. Porque assim, no final... A Valerie é a protagonista, ela não teve culpa do que aconteceu. Ela é só uma adolescente que criou uma lista de coisas que ela odeia, e algumas dessas coisas eram pessoas. E tipo, o pai dela é um escroto. Talvez eu faça uma resenha desse livro. A mãe dela precisa de um psicólogo. As pessoas tratam ela como se ela fosse uma criminosa e ela não é. E aí vem esse Diga Alguma Coisa e mostra que um dos melhores amigos dela simplesmente sabia o que ia acontecer e não falou pra polícia e deixou... Tipo, a Valerie recebe abuso atrás de abuso, atrás de abuso, atrás de abuso, o livro inteiro. Aí chega no final, a solução que a autora descobriu não passa por nenhum dos adultos pedirem desculpa para ela, não passa por nenhum dos agressores dela receberem alguma punição, passa simplesmente por ela se remover da cidade se remover da própria vida e viver a vida dela em outro lugar, sendo que ela só tem 18 anos. E isso me deixou muito irritada. E esse Diga Alguma Coisa, esse conto final, é simplesmente você olha e você fala, cara, você era melhor amigo dela e você sabia que as pessoas iam crucificar ela porque você não falou nada. E ele não falou nada. E ele fala no último momento, assim, e ela simplesmente olha e fala, vamos fazer o quê? O estrago já tá todo feito. Então, o personagem de Diga Alguma Coisa é um personagem que você olha e você pensa, você podia nem ter existido na história, sabe? Ia ter feito a minha experiência menos pior. Mas enfim, foi um livro que me tocou tanto
Porque a Valerie cresce durante do começo até o final. Só que ninguém mais cresce com ela. Bom, talvez essa seja a moral da história. Talvez a moral da história seja: seu pai escroto não vai te pedir desculpa por ter sido escroto. Você vai ter que crescer e seguir em frente. Enfim, recomendo. Não recomendo Diga Alguma Coisa, mas eu acho que ele vem no final de todos os exemplares agora, então é um bom livro. É um bom livro. Leria outras coisas da Jennifer Brown. Outro livro que eu achei bom, mas algumas coisas me fizeram... Algumas coisas não desceram bem, foi O Livro da Noite, da Holly Black. As primeiras 100 páginas é muito delicinha. É muito fácil você ler as primeiras 100 páginas. Elas vão assim, ó. Só que aí começa muito flashback, e uns flashbacks um pouco arrastados, e a história se arrasta, e os flashbacks arrastam a história com você. Só que aí a história tem picos. É isso que eu tô falando, da questão de histórias que demandam sua paciência. O Livro da Noite demanda um pouco da sua paciência, mas ele não te recompensa no mesmo nível da demanda que ele te faz. Então, assim, tem momentos muito delicinhas desse livro. Tem, assim, momentos que você lê 50 páginas assim. E aí é seguido pelas 80 páginas mais chatas da história do universo. E aí o final não é... O final é interessante, o final é muito interessante. A Charlie é uma personagem muito boa. O Vince é um personagem muito interessante. Até a irmã dela, que às vezes eu simplesmente olhava e eu queria esganar aquela menina, Posey. Mas eu acho que eu só queria esganar a Posey porque eu sou uma irmã mais velha e a Posey é uma irmã mais nova. Então... Mas assim, bons personagens, uma ideia interessante, muito interessante, mas o ritmo parece descompassado. É um vai e vem de bons momentos e de momentos bem escritos e momentos muito entediantes. E os momentos bem escritos não necessariamente compensam os momentos entediantes. Eu até queria ler A Ladra da Noite, que é a continuação, mas eu tô em dúvida porque eu não sei se eu tenho paciência para outro rolê de O Livro da Noite, sabe? Mas me fez ter certeza que eu quero ler O Príncipe Cruel, da Holly Black. Então, assim, esse livro é meio como vodka. As partes boas dele descem facinho. Só que aí você para nas partes chatas, vamos falar chatas, e aí dá uma ressaca. Esse livro foi bem complicado de ler. Então, esses daqui são os 2 livros que foram muito bons, mas ainda assim eu vou mandar embora. A Lista do Ódio eu tô até considerando ficar. Até considerando, porque é um livro muito bom. Agora, top 3 livros que eu detestei. Eu vou pegá-los aqui. Inclusive, eu não tenho 3 livros que eu detestei que eu tinha combinado de ler até a metade desse ano. Então,
vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa. Os livros que eu detestei, porque só um deles estava combinado de ser lido esse ano. Eu acho que o que eu gostei menos foi o A Sombra de Romeu e Julieta, da Melinda Taube. A ideia é boa, então é uma continuação de Romeu e Julieta, em que o príncipe de Verona decide casar a Rosalina Capuleto com o Mercúcio? Não, o Mercúcio morreu. Com o Benvolio. E eu esperava muito desse livro. E ele tem um título em inglês incrível, Still Star-Crossed, então ainda amaldiçoados. Ainda são amantes amaldiçoados. Só que chega um momento que, assim, a Rosalina é muito chata, o Benvolio é outro chato. E aí, do nada, parece uma conspiração. E, olha, se eu tinha achado Semente de Bruxa, que é o reconto de... Eu esqueci de A Tempestade, feito pela Margaret Atwood. Se eu tinha achado o Semente de Bruxa um livro viajado, ele é um livro meio viajado, gente, mas é divertido. Recomendo Semente de Bruxa, da Margaret Atwood. Esse aqui eu simplesmente achei chato. As grandes batalhas, etc, etc, não me inspiraram excitação, simplesmente. Sei lá. Esse livro simplesmente existiu e é uma pena. O segundo livro que eu odiei mais foi Nós Já Moramos Aqui, do Marcus Cleaver. Me prometeram tanto, mas me falaram que era uma creepypasta, que não tinha como botar defeito. E no fim é só uma creepypasta qualquer. Ela é medíocre. O fato dele estar nesse top 3 é simplesmente porque eu tinha grandes expectativas e ele não correspondeu a nenhuma. A melhor creepypasta que existe ainda é Search and Rescue Woods. Eu acho que eu vou dizer isso até o fim. Talvez por eu já ter uma familiaridade. Desculpa, gente, eu esqueço palavras muito facilmente. Por eu ter uma familiaridade com locus horribilis, que são os protagonistas em si, então casas ou lugares que são o monstro, eles mesmos. Então, assim, não é que elas são assombradas, não é que elas... A casa em si é o monstro. Talvez por eu ter uma familiaridade com esse gênero e com o gênero de horror cósmico, tenha saído uma leitura... Se alguém tivesse me falado, é um bom livro, só que ele é normal, eu acho que eu teria aceitado melhor. Mas enfim, ficou com... Ele tá com uma marcação que até hoje eu não sei o que é. É isso aí. Eu até hoje não engoli esse livro, não entendo qual que é o grande hype. Em terceiro lugar de não gostei, A Filha do Dr. Murrow, da Silvia Moreno Garcia. Eu
Tinha uma resenha gravada desse livro, eu acho que eu apaguei porque eu não gostei. Então eu vou ter que fazer essa resenha, porque afinal ele faz parte do meu projeto de ler todos os livros que eu achei baseados na Ilha do Dr. Moreau. E o que me decepciona nesse livro é o fato de que ele tem uma premissa tão interessante, que é falar, contextualizar a Ilha do Dr. Moreau na época, inclusive deixa eu ver porque é muito interessante quando ela contextualizar isso dentro da Guerra das Castas de Yucatán, que começou em 1847. Então, assim, a questão dos híbridos como escravizados e do Dr. Moreau como o mestre deles, eu acho que foi pouquíssimo explorada. As referências ao livro original, tem o momento aqui que aparece a Casa da Dor é muito interessante. E é um momento só. E acabou. E é isso. Sabe, eu senti falta de... às vezes, tinha momentos que eu sentia que isso daqui era uma releitura só no nome. Eu senti falta da releitura se apegar a elementos e recontextualizar elementos que eram da narrativa, que é uma coisa que, gostando eu ou não, aparece muito no livro do Brian Aldiss, A Outra Ilha do Dr. Moreau. E eu espero que apareça bastante na Filha do Louco. Então, assim, sem falar que eu achei a Carlota uma chata. A Carlota é uma chata, o Montgomery é um parto. E as coisas interessantes vão ficando com os personagens secundários. E aí, quando você vê os personagens secundários estavam levando uma vida muito mais legal do que os personagens principais. E você fica, tá, e eu tive que ficar preso com esses dois caras. Então, eu quase mandei Gótico Mexicano embora, mas a protagonista me pareceu mais interessante, então vou dar uma chance. Eu acho que é isso. Afinal, esse livro já tá ficando... Esse vídeo já tá ficando grande. Foi uma boa experiência, em termos de... Uma experiência para botar fora coisas que eu tinha começado e se dependesse da minha cabecinha, eu ia acabar deixando para lá para ler depois. Só que em 3 meses é muito complicado, então da próxima vez talvez em 6. E é isso. Se vocês leram qualquer um dos livros mencionados, comentem. Concordem, discordem. Se inscrevam se acharem que é bacana. E compartilhem. É isso. Se cuidem.